A partir de agora, pergunte ao doutor. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Hoje não é dia de falar um pouquinho a respeito de direito, vamos falar de direito do consumidor com o doutor Antônio Ked Neto. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores da Educadora. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite e espero aí poder elucidar algumas dúvidas dos espectadores, suas inclusive, tá? Porque é um tema muito complexo o direito do consumidor, né? Então é muito bacana, eu gosto de falar sobre isso, espero poder atender a todos. E uma temática que evoluiu muito, não é? Exatamente, Luciano, evoluiu bastante. Hoje nós temos no direito, o direito brasileiro em matéria de consumidor, ele é muito evoluído, ele é muito avançado, inclusive é referência para outros países, até países considerados de primeiro mundo. Perfeito. Bom, vamos então iniciar a participação dos nossos espectadores com perguntas. Vamos à primeira. Como é que se deu a evolução da legislação no país em matéria de direito do consumidor, doutor? Luciano, é como eu disse, o Código do Consumidor ele é da década do início de 90, dos anos 90, ele foi promulgado em 90 e entrou em vigor em 91. É lógico, isso aí inaugurou um estado de coisas muito diferente daquilo que a gente vivenciava antes. Nós não tínhamos tutela do consumidor antes do Código? Tínhamos, mas não especificamente. Os litígios eles eram resolvidos à luz de outras legislações, por exemplo, Código Civil antigo, alguns decretos, inclusive decretos do começo do século XX. Por exemplo, a lei de usura, que aplicava a bancos, enfim. O Código do Consumidor ele veio para mudar isso, para reconhecer o consumidor como um sujeito de direitos. Isso aí já veio reconhecido na Constituição, só que a Constituição ela só estabeleceu aquela premissa básica e o Código ele veio para tutelar especificamente os direitos do consumidor. Agora, claro, isso aí é uma evolução, como eu disse. Ainda hoje, depois de 35 anos do Código, tem situações ainda que não estão completamente previstas e tuteladas. Então, há essa necessidade de evolução, inclusive, da própria sociedade de entender os seus direitos, do consumidor de entender aquilo que vai ao encontro do direito dele e poder, por isso, aplicar a lei. Mas a lei ela é muito bacana, desculpa, ela é bem evoluída, é uma lei bem adiantada, como disse, que serve de referência para outras nações, inclusive. Perfeito. Então, continuamos com mais participações dos espectadores. Vamos a ela. Então, hoje a gente pode considerar a legislação como uma legislação avançada? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bem avançada e, como disse, né, isso precisa chegar ao conhecimento do consumidor e também ao conhecimento do próprio aplicador da lei, que é o juiz. E muitas vezes a gente acaba vendo justamente isso, né? O consumidor que não vai de encontro a buscar os seus direitos, exatamente. Infelizmente. Exatamente. Hoje é diferente. As pessoas estão mais conscientizadas. A internet, ela, de certa forma, ela possibilitou muito isso. Tá? Porque assim, Luciano, o leigo ele não vai ficar abrindo o Código do Consumidor procurando o direito que ele tem. Por exemplo, estabelecimentos hoje têm a obrigação de deixar à vista do consumidor um exemplar do Código. Mas se você se vê numa situação de conflito com um fornecedor, você vai lá procurar, você não vai. Então hoje existem mecanismos, na internet você tem inteligência artificial para saber o que você tem direito, mas de qualquer modo assim, isso é necessário, e é necessário, repito, que o próprio aplicador da lei ele tenha essa consciência no sentido de entender que o consumidor, via de regra, ele é a parte hipossuficiente, ele é o vulnerável nessa relação. Perfeito. Mais participação de espectadores, vamos a elas. O que é venda casada e por que ela é proibida no Código de Defesa do Consumidor, doutor? Esse é um assunto que pega bastante, tá? A questão da venda casada. Existe isso. O que seria, em linhas gerais, a venda casada? O fornecedor do produto ou serviço, ele condiciona o fornecimento daquilo
ou às vezes a conferir uma condição especial para quem vai tomar o produto ou serviço, a você adquirir um outro produto ou serviço, certo? Então, isso é vedado por lei. O código, ele veda expressamente isso. Então, eu chego no estabelecimento para comprar um produto que está na promoção, por exemplo, e o vendedor, o comerciante, o estabelecimento, olha, só vou te vender esse produto se você adquirir um outro de menor valor ou coisa parecida. Isso é proibido por lei. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui que eu vi uma matéria ontem a respeito disso. Empresas de formatura, né, que estão lá vendendo a festa de formatura, mas já amarram o pacote de fotografia. Exatamente. É venda casada. Isso caracteriza a venda casada. Isso é proibido. Tá? Óbvio. É proibido, o fornecedor não pode se valer disso, mas eu sei que também para o consumidor poder se desvencilhar dessas amarras é complicado. A sociedade de consumo hoje, ela age muito no ímpeto, principalmente em relação à internet. Nós somos uma sociedade de consumo, e isso está aumentando. Isso no Brasil e no mundo capitalista ocidental principalmente. E as pessoas ficam tentadas. Tá? Então o cara vai pensar o seguinte, poxa, eu não vou poder participar da formatura se eu não comprar o álbum, se eu não fizer fotografia, mas tem que ter cuidado. E a melhor forma de se precaver com isso, gente, é documentando situações. Hoje nós temos conversas de WhatsApp, hoje nós temos gravações. Então tem várias formas do consumidor se precaver disso. Perfeito. Mais participação dos espectadores. Vamos à próxima pergunta. Quais pontos o doutor destaca aí como mais importantes hoje no Código do Consumidor? Perfeito, boa pergunta. Olha, as questões mais, mais importantes que eu vejo hoje nesse aspecto são as seguintes. Dever de publicidade e de informação. O fornecedor, quando eu digo fornecedor, eu estou dando uma conotação mais ampla. Aí é o comerciante, é o produtor, é o importador, é o construtor, enfim. Ele tem que dar publicidade, tem que deixar claras as regras que ele aplica na comercialização daquele produto ou serviço. O dever de honestidade, o dever de boa-fé, a boa-fé contratual, que tem que permear os contratos hoje de consumo em geral, o que mais? E alguns instrumentos que são aplicados em caso, por exemplo, de judicialização da questão. Então, hoje o Código do Consumidor ele prevê, no fornecimento de produtos e serviços, a chamada responsabilidade objetiva do fornecedor. O que significa isso? Luciano, se eu avanço o sinal vermelho e bato no teu carro, você vai entrar com uma ação contra mim, só que o ônus de fazer a prova que eu entrei no sinal vermelho e que eu estava errado é seu, essa obrigação é sua. Eu vou fazer a defesa, posso dizer, Luciano, não fiz isso. E você vai comprovar com testemunha ou com câmera, enfim. No caso da relação de consumo, o Código previu algumas situações em que a prova da culpa ela é dispensada. Né? Então vamos partir aqui para uma situação. Atraso de voo. A companhia aérea atrasou o voo, me causou um transtorno, eu tinha que ir para a minha cidade, tinha um compromisso. Aí a companhia aérea vem e fala o seguinte, não, mas eu atrasei o voo porque a aeronave estava em manutenção. Tá, pode ser até um motivo justificável, segurança dos próprios passageiros. Ele vai dizer isso. Só que essa questão ela não vamos dizer assim, suficiente para livrar a empresa aérea de te indenizar. Então, assim, dispensa a culpa da empresa aérea, dispensa o usuário, o passageiro, comprovar que ela agiu com imprudência, com negligência ou imperícia. Prova-se o fato, atraso do voo, fiquei lá 2, 3, 4 horas no aeroporto, às vezes de um dia para o outro, e ainda que não tenha perdido um compromisso, isso já me causou um transtorno, então já é passível de indenização. Então é isso, inversão de ônus da prova, responsabilidade, desculpa, acho que eu até acabei entrando numa coisa, inversão do ônus da prova, então a companhia aérea tem que provar, por exemplo, que não teve o prejuízo, a companhia aérea tem que provar que quem deu causa àquilo foi o próprio passageiro. Eu estou usando
o exemplo da companhia aérea, porque isso está latente. E isso é importante quando a gente pensa na lei, justamente porque essa inversão faz com que o consumidor já seja contemplado antes do problema. Exatamente. Que as empresas já começam a agir de uma maneira a evitar qualquer questão, porque ela sabe que se tiver um processo ou qualquer ação, ela é que vai ter que... Sim, sim. Eu até acabei falando um assunto e entrando em outro, mas processualmente, inversão desse ônus, né, no sentido de caber à companhia, ao fornecedor, provar que a culpa foi do consumidor ou que não ocorreu o evento, e a outra questão, responsabilidade objetiva, ou seja, o consumidor não precisa provar que o fornecedor agiu com culpa. O evento propriamente dito, ele já é suficiente para indenizar, por exemplo. E uma série de outros direitos também, né? Isso aí é um universo bem amplo. Perfeito. Última pergunta desse bloco, vamos a ela. Em que matéria de serviços públicos também se aplica a defesa do consumidor? Exatamente. Serviços públicos podem também serem atingidos pelas normas do Código do Consumidor. Veja, serviço público de saúde, SUS, não cabe. Isso é um serviço estatal. Claro que se houver algum problema, um erro médico, por exemplo, do hospital público, enfim, isso é passível de indenização, só que essa questão não vai ser resolvida à luz do Código do Consumidor. Em matéria de serviços públicos, os serviços de concessão, por exemplo, são os típicos e por excelência em que se aplica o Código do Consumidor. Telefonia, transporte em rodovia, por exemplo, você está transitando, principalmente serviços que têm pagamento de tarifa. Você tem uma rodovia aqui, por exemplo, daqui para Ribeirão, daqui para Franca, pedagiada, você paga a tarifa, e num caso de ocorrer um acidente ali com você, dependendo da situação, se for, por exemplo, você caiu no buraco, estragou seu carro, capotou o carro, teve dano pessoal, ou você colidiu com um animal na pista, a concessionária vai dizer, olha, não, mas eu não tive culpa, o animal invadiu. Não interessa, é uma questão que cabe ao Código do Consumidor, inclusive desvendando essa situação à luz do que eu te falei, responsabilidade objetiva. O animal entrou na pista, não tem problema. A culpa não foi da concessionária, o animal entrou lá, mas ela tem o dever de zelar pela segurança. Segurança é uma outra questão que o Código tutela de forma muito bem feita, muito bem apropriada. Segurança do consumidor, em todos os sentidos. Segurança de informação, de estar sabendo o que está comprando, o que está adquirindo, segurança física, segurança emocional, uma série de coisas. Então, só resumindo, serviços públicos concedidos se aplica o Código do Consumidor. Vamos a mais participações dos nossos espectadores. Em geral, em quais situações de conflito se aplica o Código de Defesa do Consumidor e em quais não, doutor? Como eu disse agora há pouco, nós temos lá o dispositivo do Código que define o que é o fornecedor de produto e serviço. Aí consultor, importador, o produtor, o comerciante e o que é o consumidor propriamente, a figura do consumidor. Para se aplicar o Código do Consumidor em linhas gerais, lógico, isso aí, as situações vão ser avaliadas caso a caso, né? Mas, em regra geral, o consumidor ele tem que ser o destinatário final daquele produto ou serviço. Imaginemos que você tem uma empresa, você vai a um banco tomar um empréstimo, tomar um financiamento, para incrementar o seu capital de giro, para incrementar capital de giro, para incrementar a sua produção, para compra, sei lá, de um parque têxtil. Nesses casos, se for considerado que aquele valor que você vai tomar emprestado é para incremento da sua atividade produtiva, você não está agindo como destinatário final, tá? Então, aí, um caso de conflito, ele vai ser regulado sob o aspecto do Código Civil. Mas você vai num banco, por exemplo, tomar um empréstimo pessoal, um cheque especial, aí sim, você é o destinatário final do recurso financeiro, que é também produto considerado para o Código do Consumidor, e aí se aplica propriamente a lei do consumidor. E outros, você vai comprar maquinário, ainda que você pague à vista, para você botar na sua empresa. Um conflito que você tem com o seu fornecedor, ele vai ser resolvido à luz do Código Civil.
a não ser, repito, que você seja o destinatário final do produto e serviço. Aí sim, claro, existem aí algumas figuras do consumidor por equiparação, algumas figuras que o direito prevê, que a legislação prevê, que não cabe aqui a gente entrar nessa seara, mas em linhas gerais, consumidor é o destinatário final do produto ou do serviço. Vamos à participação de mais um espectador. Vamos lá. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em relação aos bancos? Sim, aplica-se. Eu já até falei agora há pouco, né? Isso aí já tem súmula prevendo isso, tá? Mas vai depender da situação, se o consumidor, se o cliente é ou não o destinatário final do dinheiro, vamos dizer assim. Perfeito. E a gente aqui, né, muitas vezes conversando com o representante do PROCON local, a gente observava que um dos recordes de reclamação era com instituições financeiras e com cartões. Sim, etc. tem muito. Né? Próxima participação dos espectadores, vamos lá. No comércio eletrônico, também se aplicam as normas? São as mesmas regras? Aplica-se o Código Consumidor, porém tem algumas nuances ali, algumas particularidades que o comércio eletrônico tem e que o comércio convencional, o físico, não tem. Então, por exemplo, o que eu aponto aí de mais específico em relação ao comércio eletrônico? O direito de arrependimento. Então, o consumidor, você vai lá e compra um produto na internet, você compra um tênis, em regra você tem até 7 dias para arrepender dessa operação, dessa compra. Por quê? Porque a lei presume que, são várias situações, mas a lei presume que no comércio eletrônico muitas vezes você age com impulso. Outra situação, você não está, o produto não é palpável. Isso olha só, você pode arrepender inclusive se não houver algum defeito. Sim. Se houver defeito, mais razão ainda. Então você não precisa justificar para o fornecedor a razão de você estar desistindo, desde que você assim o faça, no prazo de 7 dias, a partir de quando você recebe o produto. Perfeito. Mas, enfim, o comércio eletrônico hoje, dá a tônica, é um mundo, né, vasto de conflitos que se aplicam a eles o Código Consumidor. Perfeito. E até porque tem uma questão polêmica aí, justamente hoje em dia, que é a globalização. Sim. Né? E aí você tem a regra local, mas você está comprando um produto da Malásia, né? Aí é um caso muito complicado, porque se a empresa tem uma sede, uma subsede, alguma questão, não precisa nem ser físico, ainda que virtual aqui no Brasil, tá? Se tem um intermediário, fica fácil você aplicar. Mas se você compra direto, você vai cair meio que no vácuo, tá? Porque para você conseguir a aplicação do Código Consumidor nesse tipo de operação, é um tanto quanto difícil. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, não comprar por impulso. É o que eu disse, Luciano, nós estamos vivendo uma sociedade de consumo, tá? E estamos evoluindo nesse aspecto também, como eu falei no começo da nossa conversa. Então, e tem esse hiato aí, né? Você compra direto, pode citar nome aqui? Sim. A chinesa lá, como é que chama lá? Não é? Shopee, Shine e tal. E é complicado isso, tá? Porque se eles não têm um representante, alguma coisa aqui, muitas vezes você não vai conseguir aplicar o Código Consumidor. Mais participação de espectadores, vamos lá. Podem ser aplicadas as regras do Código Consumidor para profissionais liberais? Podem. O Código, inclusive, ele tem uma disposição que ele não fala especificamente e concretamente que cabe isso, com a diferença de que, enquanto para empresas, para indústrias, enfim, para o fornecedor em geral, bancos, concessionária de serviço público, como eu falei para você, aplica-se aquilo que a gente fala de responsabilidade objetiva, ou seja, o consumidor não precisa provar a culpa, que a empresa agiu com dolo ou com culpa. A responsabilidade objetiva ela é suficiente para o profissional liberal? Não. O consumidor, o cliente, ele tem que provar que houve culpa especificamente do profissional, que o profissional não agiu com diligência, que o profissional não foi cauteloso, né? Porque, em regra, o que acontece? O profissional liberal, médico, o dentista, o próprio advogado, ele tem aquilo que a gente fala de obrigação de meio, ele tem a obrigação de adotar todos os procedimentos cabíveis e possíveis para atingir o resultado que ele busca. Só que se esse resultado não chegar ao seu termo de forma satisfatória,
quase sempre ele não vai ter responsabilidade. Uma operação, uma cirurgia mal sucedida, o cara teve um problema lá, uma intercorrência, tal. Isso não é problema do médico, não é culpa do médico, tá? Então ele fez tudo direitinho, o engenheiro fez tudo direitinho. Cabe ao tomador do serviço provar que ele agiu de forma errônea. Perfeito. Com uma única exceção que se fala aí para médicos, por exemplo, cirurgia estética. Você vai no médico e você vai fazer uma cirurgia para, sei lá, afinar o seu nariz. Então ele vai hoje a tecnologia permite isso, vai te mostrar como é que seu nariz vai ficar. Se não atinge aquele resultado, você pode responsabilizar o médico. Mas mesmo assim, não é uma responsabilidade objetiva. Aí é o médico que vai ter que provar que ele agiu com cautela e que aquela circunstância não foi atingida por um motivo ali que não competia a ele. Tá? Mas em regra geral, aplica-se. Mais uma pergunta dos nossos espectadores. Vamos lá. Gostaria de saber sobre a defesa do consumidor em caso de overbooking. Né? A gente teve uma matéria grande aí esse dia de um cruzeiro, não é, que venderam mais passagens do que a capacidade. Exatamente. Você definiu o que é overbooking. Né? Quando a companhia aérea ou o navio, enfim, vende mais assento do que ele tinha capacidade. Isso pode acontecer porque normalmente as companhias aéreas, elas agem com uma margem ali. Ela conta com desistência, com pessoas que perdem o voo, enfim. Ou às vezes ela tem uma aeronave com uma certa capacidade, dá um problema, ela tem que pegar uma menor. Então, são mais passagens vendidas do que o avião comporta. Nesse caso, há com certeza a responsabilidade da companhia aérea. Mas ela não teve culpa, o avião deu problema, como eu disse agora há pouco. Então, nós pegamos uma aeronave menor e... enfim, não coube todo mundo, usando aí o linguajar claro e popular. O consumidor, o passageiro, ele tem direitos. Ele tem direito de ser embarcado numa aeronave logo em seguida, ou da mesma companhia aérea, ou até de outra, se a companhia aérea não dispuser. Se esse atraso, se esse encaixe não for possível ou conveniente para o passageiro, ele vai ter que ficar até no outro dia. A empresa tem que indenizar com alimentação, com hospedagem, com, enfim, uma série de outros direitos. Inclusive, dependendo da situação, até reparar o consumidor em danos morais. Eu perdi um compromisso. Isso não é automático. Companhia aérea nenhuma vai te reparar por danos morais se houver overbooking, ou extravio de bagagem, ou enfim, toda essa situação que a gente vivencia na aviação aí. Nesse caso, o consumidor vai ter que procurar um profissional para ingressar com uma ação para pedir dano moral. Mas, de qualquer forma, são cabíveis essas indenizações. Extravio de bagagem, como eu te falei, atraso de voo também acontece muito. Atraso de voo, dependendo do tempo de atraso desse voo, a companhia tem que custear as despesas e, dependendo também, se for o caso, indenizar por danos morais. Perfeito. Vamos a mais participação dos espectadores. Próxima pergunta. O que caracteriza aí uma propaganda enganosa, né? E quais são os direitos do consumidor nesse caso? É uma pergunta bacana e ela dá uma margem bem ampla para interpretações, tá? Veja, propaganda enganosa é tudo aquilo que o fornecedor leva ao conhecimento do consumidor, no entanto, ele não cumpre aquilo. Tá? Então, no meu estabelecimento, eu vou botar lá que o meu produto está na promoção, com 30% de desconto, sei lá, e na hora o consumidor chega, ele vai comprar o produto e o fornecedor diz, não, mas não está mais na promoção. Na medida em que você veiculou aquilo, e não está cumprindo aquilo que foi veiculado, como eu falei no começo, dever de publicidade, de informação, de boa-fé, são todos direitos que competem ao consumidor. Então, ele tem o direito de reclamar aquilo e, por exemplo, se for uma divergência de preços, o direito de adquirir o produto pelo preço menor. Isso é fato. Por exemplo, hoje não mais, que é tudo pela internet, mas a gente via muitos casos principalmente no boom da construção, fornecimento de panfleto em semáforo. Vai construir uma unidade habitacional, um prédio, uma casa, enfim, te dão lá com todas as especificações. Aí você vai ver lá o construtor foge um pouco daquela especificação.
aquele panfleto, ele já é uma propaganda, ele já integra o pré-contrato. Então, o fornecedor ele fica vinculado àquilo, de modo que na hora de você receber o seu imóvel, se ele não estiver dentro daquela mesma condição que lhe foi passada quando você recebeu aquele folheto, por exemplo, esse é um exemplo que eu estou citando aí, que era muito comum. Sim. Você tem o direito de reclamar e exigir que se faça da forma como foi passado para você, sob pena de estar caracterizando propaganda enganosa. Perfeito. Mais participação dos espectadores, vamos lá. Qual a diferença entre garantia legal e a contratual, chamada garantia estendida? Sim, veja, garantia legal, como o próprio nome diz, é aquela que a lei concede. Então eu adquiri um produto, né? E eu vejo que o produto tem um defeito. O que é o defeito do produto? Em linhas gerais, o produto ele não se mostra na mesma condição que ele teria que ter para ser, de certa forma, usufruído. Tá? Então você adquiriu, por exemplo, alimento, o alimento vencido, ou alimento que está com um mau cheiro, enfim. É o caso de se falar que há um prazo de garantia, né, para que o consumidor reclame ou a devolução do dinheiro, ou se for o caso, a troca do produto, ou até o abatimento do preço. Se for produto não durável, se não me engano, a lei estabelece o prazo de 30 dias. Se for um produto durável, por exemplo, uma geladeira, um fogão, eletrodoméstico em geral, o prazo de garantia legal ele é de 90 dias. Mas isso, gente, para vícios, para defeitos aparentes. Então você comprou a sua máquina de lavar, ela chegou na sua casa, está amassada. Você viu na hora, você tem esse prazo para reclamar. Agora, os defeitos ocultos, ou seja, aqueles que o consumidor não tem condições de detectar na hora, essa contagem desse prazo ela é feita a partir do momento em que se detecta o defeito. Tá? Então, essa seria a garantia legal. A contratual é aquela que faz parte do seu contrato. Então, você vai na loja, compra um aparelho de TV e ele te dá lá 1 ano de garantia. Essa é a contratual. E a estendida, isso é uma praxe que vem de pouco tempo. As próprias lojas, muitas vezes até amparada por uma seguradora, mediante o pagamento de um valor a mais, de uma tarifa a mais, ela estende a garantia. Então, o prazo, você tem os 90 dias, por exemplo, da lei, depois você tem, digamos, mais 1 ano do próprio fornecedor, que é a garantia contratual, e depois mais 2, se você pagou aquela diferença, para você poder estender aquilo. Perfeito. Mais uma participação dos espectadores, vamos a ela. O consumidor é obrigado a contratar o seguro, né, de produtos ou fazer financiamento? Se ele é obrigado a contratar um seguro quando faz financiamento? Ou outros produtos, isso. Cheguei no banco, fiz um financiamento. Depende do tipo de financiamento. Normalmente os bancos, eles oferecem o produto, o financiamento, e o seguro, por exemplo, seguro para inadimplência, um seguro para algum evento relacionado ao próprio cliente, né? O cliente ficou doente, não pode trabalhar, o cliente morreu, cobertura. Esse tipo de seguro, ele faz parte desses contratos, mas não necessariamente o consumidor teria obrigação de adquiri-lo. Isso aí é uma coisa que vai a bem do banco, mas também do próprio consumidor. Tá? Eu adquiro um financiamento habitacional. Tá? Se eu vier a faltar amanhã, eu preciso ter um seguro para cobrir isso aí, porque eu não vou ter mais renda e tudo mais. Talvez o espectador tenha querido saber alguma coisa relacionada à venda casada, como a gente conversou no começo. O seguro propriamente, eu até em tese não nos casos desse, não caracterizaria como uma venda casada. Mas, por exemplo, você condicionar um produto bancário ou qualquer outro tipo de produto a você comprar, por exemplo, um tipo de capitalização, aí pode haver um tipo de conflito nesse caso, e o consumidor não é obrigado a contratar, vamos dizer assim. Tá? Mas tudo vai depender de cada caso, analisado cada situação especificamente, cada hipótese. E tem situações, repito, que o seguro ele é salutar, tanto para a instituição
quanto para o tomador do empréstimo. Sim. E é interessante destacar também isso, né? Quando se toma um empréstimo e tem esse seguro, ele está conectado às parcelas. Sim. Né? Ou seja, que é para garantir aquilo, etc. Então, quando o sujeito antecipa pagamentos, ele também abate aí nesse seguro. Sim, né? sim. Então, é uma questão a se ficar atento. Próxima pergunta, penúltima pergunta de hoje. Quais são os direitos do consumidor se um produto comprado online não for entregue no prazo combinado? Posso desistir da compra? Pode. Se for entregue nesse prazo, você pode desistir. Por isso que é muito interessante a pessoa, quando for fazer essa compra, verificar, analisar as minúcias dessa operação. Por exemplo, tem fornecedores que, às vezes, recebem o dinheiro para, por exemplo, fornecedor aqui do Brasil, para importar o produto. Então o consumidor já tem que saber que aquilo vai ser uma operação mais demorada. Mas se ele ultrapassar o prazo estipulado para entrega, ou se isso aí fugir de um convencional, digamos assim, tá? Por exemplo, você vai comprar um eletrodoméstico numa loja online aqui do Brasil, tal, não justifica uma demora muito grande. O consumidor, então, ele pode sim desistir da compra, porque a contrapartida que o fornecedor se comprometeu não foi cumprida. Perfeito. Última participação de espectadores, vamos lá. Em quais situações o consumidor tem direito à troca do produto defeituoso? O produto defeituoso é aquele que não se presta para a finalidade dele. Automaticamente já tem direito à troca. Então ele tem direito. Se o produto não atende à especificação, se ele foge daquilo que o fornecedor passou para ele, se ele apresenta esse defeito, seja de qualidade, de quantidade. Hoje nós estamos chegando num ponto até que muitos produtos, por exemplo, são produtos alimentícios perecíveis, ele te traz toda uma tabela nutricional e tudo aquilo. Tudo isso, claro, muitas vezes as pessoas não se atentam para isso, mas o consumidor ele fica vinculado, o fornecedor ele fica vinculado àquelas informações. Na medida em que quando ele fornece, quando ele entrega, se aquela especificação não foi seguida, isso já pode até ser considerado um defeito do produto, e aí sim o consumidor vai ter direito ou à devolução do dinheiro, ou abatimento do valor, você entendeu? Então tem várias nuances. Isso, dependendo da situação, dependendo do trabalho que o fornecedor te dá para você atingir o seu objetivo, isso aí pode caber até uma indenização por danos morais. Hoje a gente vê muito caso, por exemplo, de inscrição indevida em cadastro inadimplente, ou, por exemplo, companhia telefônica, companhia de energia elétrica, te inscreve no cadastro de devedores, SPC, Serasa, você vai lá, paga a dívida e tenta tirar, né? E você tem um trabalho muito grande para conseguir aquele seu objetivo. Você notifica a companhia, paguei, não é retirado, ele não. Então isso pode gerar um dever de indenização. Hoje no direito do consumidor vigora digamos assim, uma tese de que esse tempo perdido pelo consumidor para a resolução do problema, ele é indenizável. Então, uma coisa que poderia ser resolvida em 2, 3, 4 dias no máximo, leva uma eternidade para ser resolvida. A gente vê casos assim, corriqueiros. Isso aparece muito no escritório. Doutor, eu paguei a dívida, meu nome não saiu, ou eu paguei a dívida e a companhia continua me mandando notificação, mandando cobrança, eu já fui lá, eu saí, perdi trabalho, fui na companhia, mandei carta, mandei... Então, esse tempo perdido, ele é indenizável. É o que a gente chama de teoria do desvio do produto. Isso é uma criação de um doutrinador brasileiro e que tem pegado aí bastante nas decisões judiciais. Para encerrar aqui, o Luciano, meu xará, coloca, né? A gente tem uma ferramenta hoje que é o PROCON, né? Que muitas vezes faz essa mediação, etc., mas que muitas vezes, em alguns casos, não se consegue sanar aí. Aí a gente vê as ações, e ele pergunta justamente isso, né? Porque muitas vezes as ações nesses casos demoram tanto. As ações no PROCON, você fala? Tanto ou ação judicial? Ação judicial. Não, veja, o PROCON ele é uma espécie de uma autarquia, ele é público, tá? É vinculado à Secretaria de Justiça dos governos estaduais, e ele tem algumas atribuições, que é de fiscalizar, de intermediar conflitos,
Muitas vezes as pessoas levam o conflito dela ao conhecimento do PROCON e o PROCON convoca o consumidor, o fornecedor, para tentar mediar aquilo. E até de aplicar sanções, multas, enfim. No entanto, tem situações que a atribuição do PROCON ela chega no limite, né? Então, por exemplo, fixar indenizações é atribuição própria do judiciário. Então, não adianta no PROCON eu tentar receber uma indenização por dano moral ou até material. Isso vai depender do acordo que o PROCON for intermediar. Aí eu tenho que recorrer ao judiciário, porque a decisão judicial ela tem força cogente. Se o fornecedor não cumpre, ele vai ser executado, enfim, tem uma série de coisas. A demora, gente, ela é própria do sistema de justiça que nós temos hoje. Eu, como advogado, posso afirmar. É demorado, muitas vezes, ainda que você entre no juizado especial, o volume de processo do juizado especial é muito grande, ele chega a superar das varas comuns, de modo que a própria informalidade que o juizado especial tem, ela às vezes não surte efeito diante do volume e diante de situações muito corriqueiras que vão cair lá. Agora, claro, gente, isso vai de caso para caso. Sim. Às vezes você entra com uma ação e consegue resolver em pouco tempo. Isso vai depender, inclusive, da atuação do profissional que for te defender ali, com certeza. E a gente percebe muito isso, né? Com o surgimento do PROCON, os casos mais comuns e rotineiros, né? A gente falou da questão de banco, telefonia, cartões, etc., né? Que eram comuns. Se entra com uma ação conjunta num determinado momento, se sana ali, cria uma jurisprudência e depois você consegue sanar com mais calma. Sim. Mas a rotina do dia a dia, como a gente coloca, né? O caso a caso, infelizmente é mais complicado. Sim, sem dúvida, né? Hoje, principalmente decisões adotadas por tribunais superiores, STJ em matéria de leis federais, Supremo em questões envolvendo Constituição, muitas dessas decisões elas formam aquilo que a gente chama de efeito vinculante. São temas repetitivos, demandas que são muito corriqueiras e que chegam ao conhecimento desses tribunais superiores e eles fecham questão em relação a isso. E essas decisões lá adotadas lá em cima, elas vão ser aplicadas aqui no nosso dia a dia. Isso, claro, facilita. Só que a questão do consumidor, ela é muito dinâmica, existem casos e casos, perfis diferentes, e ainda o judiciário vai ter muito trabalho para resolver esses conflitos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Muito bom. A regra, eu acho que a principal é essa, né? Que o consumidor busque os seus direitos. Sem dúvida. Porque cada vez mais que a gente tem essa busca, mais evolui também a legislação. Sem dúvida. Procurar, inclusive, um profissional especializado na área para te dar toda a assessoria. Doutor, gratidão imensa aqui, não é, pelas informações, e a gente espera que o direito do consumidor, que já evoluiu muito, continue evoluindo. Eu que agradeço, Luciano. É um tema que é muito caro a mim, eu gosto de falar sobre direito do consumidor, e achei que foi bastante pertinente o seu convite em relação, sobretudo, àquilo que a gente falou aqui. Espero que tenha elucidado as dúvidas, né? E qualquer coisa, assim, a gente está à disposição também para elucidar outras e trocar ideia a respeito. Obrigado, Luciano. Obrigado ao telespectador. Muito bom. Bom, e você sabe, pergunte ao doutor diariamente aqui na Educadora. Você pode sempre interagir com os temas pelas nossas redes sociais. Nós vamos ficando por aqui. Pergunte ao doutor. Todas as quintas é o Dia do Advogado. De volta na próxima semana. Apoio Empório Santana e Construlíder Santa Rita.